É, bem, hoje nesse vídeo eu vou tratando de algumas questões que estão sendo colocadas para mim, tanto em sala de aula como nas redes sociais. Nós estamos na véspera da votação do impeachment no Congresso e o clima vem se acirrando no Brasil e as pessoas pedem às vezes algumas opiniões, alguns esclarecimentos. Primeiro eu quero chamar a atenção para o fato de que eu já venho falando sobre isso, outras pessoas também, que vem sendo aplicado no Brasil, na América Latina, é um conjunto de estratégias revolucionárias que essas estratégias fazem parte, elas são resultado da experiência revolucionária de todo o século XX. Fundamentalmente, essas estratégias elas estão ligadas ao modelo socialista em geral. Tanto faz o modelo fascista, tanto faz o modelo fabiano, ou a social-democracia, como o modelo comunista, são resultado das experiências que esses modelos tiveram nas suas diversas implantações durante todo o século XX. Eu acho que isso é muito importante para você entender o que está acontecendo com o seu país e com a América Latina nesse momento. Tá? Por quê? Aquilo que você pensa que é por acaso, que é coincidência, que ninguém seria capaz de fazer, não é bem assim. Né? O mentor de toda a teoria revolucionária, né, o grande ícone da teoria revolucionária, foi o senhor Karl Marx, cuja genialidade foi apenas articular várias outras ideias revolucionárias num manualzinho que ficou sendo conhecido como Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um projeto. E nesse projeto, o Sr. Karl Marx ele diz claramente que o trabalho é algo ruim, o homem trabalha porque ele é alienado, e cabe ao revolucionário livrar o homem dessa condição de explorado no trabalho. Daí porque o papel do revolucionário é libertar o homem dessa condição de trabalho, que segundo o movimento revolucionário, tanto Engels quanto Marx consideram trabalhar ser pior do que escravo. Isso está muito claro, inclusive, no item 7 dos princípios do comunismo, escritos antes do manifesto do senhor Engels. Então, o grande papel do revolucionário, né, é libertar o homem dessa condição tão miserável que é estar trabalhando. Mas como fazer isso? Né? Por exemplo, vamos trazer para o dia de hoje, você tem uma economia uma das maiores economias do planeta, que é a economia brasileira, uma população de 200 milhões de habitantes. Como é que você vai libertar cada um dos trabalhadores em grupo? Marx dá a receita. Né? Você vai destruir a economia capitalista. Então, destruir a economia capitalista, você vai generalizar essa libertação dos trabalhadores. E como é que o pessoal vai ver então? Bom, vai ver as custas do Estado. Não é por acaso que os países que também participaram do bloco soviético, a China, também precisavam ter suas colônias. O pessoal costuma chamar muito os Estados Unidos e parte da Europa de colonizadores, de imperialistas, que é essa teoria de Lenin, para focar a atenção no inimigo, mas na verdade todos os países precisaram de ter suas colônias para explorar, principalmente, inclusive, os países comunistas, porque a produção comunista, como era de baixa qualidade, eles precisavam exportar matéria-prima, as suas próprias e as dos países que eles colonizavam. Não por acaso, a Guerra Fria foi exatamente essa briga por domínio de colônias, tal como vinha há séculos atrás. Então, hoje o que você tem no Brasil? Hoje você tem uma destruição da economia que faz parte de um projeto. Isso não é coincidência.
pessoal chama Dilma de incompetente. Não, está errado. Dilma foi muito competente. O PSDB prepara a chegada do PT. Lula desmonta a economia, só que você não percebe isso, o brasileiro não percebeu isso, a economia brasileira está quebrada, segundo inclusive dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento desde 2009. Não foi por acaso que surgiu aquela ideia de crédito fácil para todo mundo e aquela campanha de compra um carro 0.0 que você vai se tornar classe média. Você tinha que ser enganado. Você não podia sentir o impacto dessa quebradeira, mas a economia brasileira já estava quebrada desde 2009. E era preciso que eleger Dilma, que era quem ia chegar para fazer o trabalho sujo, o tiro de misericórdia. Acabar logo com essa economia brasileira, exatamente como passo fundamental para a implantação da ditadura comunista nos moldes soviéticos, tal como já está previsto na teoria da pátria grande, tal como está previsto pelo Foro de São Paulo, tal como já está previsto nas instituições que já existem, que estão em andamento, que é, já falei em outros vídeos, a UNASUR e a URSAL. A implantação de uma mega república comunista nos moldes imitando a União Soviética. E nada mais importante do que imitar a União Soviética e a China em tudo. Como foi que Lenin e Stalin conseguiram implantar a ditadura comunista? Como foi que Mao Tse-tung conseguiu implantar a ditadura comunista na China? Principalmente empregando o flagelo da fome. Foi através do flagelo da fome que eles conseguiram submeter uma população altamente resistente a tal ditadura do proletariado, ou também conhecida atualmente como democracia popular. Então o que você está vendo acontecer no Brasil é exatamente um caminhar, um destruir a economia para caminhar para um desabastecimento. Se você está pensando que isso é exagero, você consulte no YouTube os vídeos sobre a Venezuela. Já está tendo, inclusive, um problema seríssimo de saúde pública, uma epidemia de sarna, porque lá já se encontra em calamidade de falta de água e de sabonete para as pessoas tomarem banho. A fome também já é uma coisa epidêmica na Venezuela. Então, essa é uma estratégia sinistra, mas que foi aplicada em todos os países comunistas, hoje aqui na América Latina chamados de bolivarianos, para que exatamente a população se submeta. Paralelo a isso, você tem outras estratégias também sendo aplicadas e em andamento, que é exatamente essa forma de revolução muito atual, que é fragmentar os focos revolucionários. Então você tem os movimentos sociais, que na verdade são movimentos revolucionários, você tem os sindicatos, você tem a chegada de imigrantes de diversos países, aqui da América Latina e de outros continentes, também do terceiro mundo. Você tem uma série de pessoas ligadas à revolução ou a revoluções espalhadas pelo mundo afora, vindo para o Brasil. E você tem, ao mesmo tempo, uma ameaça, como eu já expliquei também em outros momentos, uma ameaça principalmente da Venezuela e da Bolívia de invadir o Brasil. Veja bem, isso é uma ameaça muito séria à nossa segurança nacional. Por quê? Vou te explicar. A nossa Força Armada, por mais que ela atravesse problemas desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mas é a maior Força Armada da América Latina. Nenhuma Força Armada tem condição de enfrentar a Força Armada brasileira. O pessoal está falando aí dos caças russos que a Venezuela comprou. Realmente são armas poderosas que podem causar muito estrago na infraestrutura brasileira em caso de guerra. Não só detonar tropas em terra, mas também destruir pontos estratégicos, como, por exemplo, central de combustíveis, água, eletricidade, etc. Porém, ninguém ainda tem condições de fazer frente à Força Armada Brasileira. Entretanto, se você tem dois exércitos tentando invadir o Brasil, o exército da Bolívia, o exército da Venezuela, e aqui dentro você tem uma série de pontos de guerrilha, tanto rural quanto urbana, estourando em todo o país, isto sim pode levar a um enfraquecimento das nossas Forças Armadas, mesmo com o apoio das nossas polícias militares, que são forças auxiliares das Forças Armadas, principalmente em situação de guerra.
Então é preciso que vocês fiquem atentos para isso, para o fato de que nesse momento nós estamos vivendo uma situação delicada. E vocês vão ver estourar muitos tumultos, muitas confusões pelo Brasil todo, exatamente para tentar passar para você essa sensação de medo, que é fundamental para que esse projeto bolivariano, esse projeto da ditadura comunista possa prosseguir aqui no Brasil e na América Latina. Muito obrigado.